Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O cristão, entre a promessa de Deus e a realidade. Nós vivemos uma realidade, temos os pés no chão, nós sentimos a situação à nossa volta, nós tomamos pé da situação onde nós estamos, não podemos ignorar as pessoas que estão à nossa volta. Por exemplo, quem mora numa favela, numa comunidade, não pode sonhar que está morando em Copacabana, se bem que Copacabana também tem comunidade, mas na Barra da Tijuca ou num bairro de melhor nível social. A pessoa tem que assumir que está morando num lugar com aquele tipo de gente. Foi Deus, na sua soberania, quem colocou você ali. Você tem que assumir aquela situação e amar as pessoas que estão à sua volta. Eu já ouvi e sei que existem muitos que moram numa favela, mas que não querem, não aceitam aquilo, se isolam, eles vivem a sua vidinha, separada, isolada dos demais, eles não querem saber o que acontece com os outros. Está tudo errado. Deus colocou você ali para ser luz naquele lugar. Você tem que amar aquelas pessoas. Não adianta fingir que você mora num ambiente diferente. É muito comum nas favelas, a gente conhece a luz ser de gato e a pessoa não paga a luz e por causa disso ela abusa de aparelhos elétricos e eletrônicos. Isso é muito comum, a pessoa quer construir ali um paraíso dentro da favela, constrói uma casa grande e vai enchendo de aparelhos elétricos e eletrônicos, ar-condicionado em todos os cômodos, porque a luz é de graça, a luz é de gato, não paga, e essa pessoa quer viver uma vida de rico dentro da favela. É bem verdade que alguns chefes de tráfico, algumas pessoas vivem realmente uma vida assim, mas há outros que querem com seus próprios recursos investir tudo para melhorar o seu conforto, a sua qualidade de vida dentro daquele ambiente. A pessoa quer viver isolada do ambiente à sua volta. Ela tem que assumir que ela está numa realidade. E mesma coisa, a pessoa que vive num bairro de ricos, bairro de rico é classe média, a pessoa vive num ambiente desses, ela não pode ter atitudes muito populares. Por exemplo, num bairro de classe média, num prédio, num condomínio de classe média, você bota o sonzão lá no alto e aumenta o som daquilo que você quer ouvir, de música, isso e aquilo. Não pode. O ambiente não permite isto. Você vai jogar lixo num prédio ou num condomínio de classe média, você vai jogar lixo assim à vontade ali. Na favela se faz isso. Lá, embora prefeituras estejam querendo melhorar a qualidade de vida nas favelas, mas a realidade é essa, é uma realidade. Agora, num condomínio de luxo ou num prédio de classe média, você quer jogar lixo assim à vontade, não vai dar. Você quer entrar no elevador ouvindo o som alto, vai ser repreendido. E, enfim, tem que andar de acordo com o ambiente onde você está. Você vai se vestir mais ou menos de acordo com o ambiente onde você está. Você não vai causar problema, reação das pessoas por se vestir de uma forma provocante ou uma forma nada sóbria onde você está. Você tem que assumir uma realidade. Bem, o cristão é um peixe fora d'água aqui no mundo. Aqui não é o nosso lugar, mas nós estamos aqui. Nós nos vestimos como os outros, nós usamos carro, ônibus, trem, condução, como os outros também. Nós comemos
em restaurantes que existem. Se a gente quer uma comida diferenciada, por alguma razão, a gente coma em casa, mas na rua nós vamos encontrar a comida que tem para comer. E assim por diante. Quando a gente está num ônibus, nós temos que respeitar os outros e saber que o ônibus pode encher, e se encher, todo mundo vai ficar roçando um no outro ali, e você não vai reclamar daquilo. É a condução coletiva, é a realidade. Eu estou falando de um aspecto que todo mundo sabe. Não adianta você negar a realidade. Não, porque nos Estados Unidos é assim, lá na Inglaterra é assim. Mas você está no Brasil, que é assado. Não é assim, é assado. Então tem que cair na real. Você está no Brasil, onde você está aí. Dentro do Brasil existem vários Brasis. E você tem que também atinar para isto. Deus nos colocou aqui, mas nós ficamos sonhando. Olha, cuidado com a irrealidade. Você viver de sonhos, de ilusão, de utopia, isso é uma coisa ruim. Então vamos procurar entender. A Bíblia fala que o cristão vive pela fé. Na verdade, o justo, justificado diante de Deus, vive pela fé. Nós estamos entre a realidade e a promessa de Deus. O Senhor nos promete coisas maravilhosas no futuro, uma salvação, uma tão grande salvação. Mas a realidade é que nós somos ainda pecadores, temos uma natureza humana de pecado, e estamos no meio de um povo de impuros lábios. Não foi assim que o profeta Isaías recebeu o seu chamado? O Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor, a tua glória. Pois é, essa é a realidade do homem de Deus, a mulher de Deus, do cristão. Mas não é novo isto. Nós temos que nos adaptar em viver pela fé, mas não negar a realidade. A fé não é esconder a realidade, fingir que a realidade não existe. Você está neste mundo e você deve reconhecer a realidade, brilhar neste mundo. Você amar as pessoas que estão à sua volta para levar a eles, ao seu próximo, o Evangelho. Isso é ordem do Senhor. Eu quero focalizar aqui a luta que Davi teve nisso também, porque essa luta não é nova. Na verdade, o Salmo 89, falando de Davi, é atribuído ao Etã, o Esraíta, um dos discípulos de Davi. E lá no versículo 35, ele citando uma palavra do Senhor: uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? Isso é um hebraísmo, está subentendido que não. Ou seja, eu não serei falso a Davi, diz o Senhor. A posteridade de Davi durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço. É uma linguagem poética que fala de maravilhas que Deus prometeu a seu servo Davi. De fato, Deus prometeu muitas maravilhas a Davi, mas o Davi vivia uma realidade também. Uma família que não era nada exemplar, filhos que brigavam entre si. Davi vivia uma realidade, mas ele tinha promessas maravilhosas de Deus. O cristão pode se apropriar de promessas gerais da Bíblia, de coisas maravilhosas. Se você andar na minha presença, será assim. Se você me buscar em primeiro lugar, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
A Bíblia tem muitas promessas condicionais. Se você for assim, Deus vai fazer maravilhas. Você vai entrar no gozo do seu Senhor, você vai ter uma salvação eterna. Se você confessar Jesus como Senhor na sua vida, e vai sofrer, e vai ser atribulado por causa disto. Mas se você confessar a Jesus como Senhor, em seu coração você crê, você terá a vida eterna. Essas promessas são maravilhosas. E aqui o salmista, o Etan, lembra promessas de Deus feitas a Davi. Porém, o salmo é longo e é muito interessante. O Salmo 89, ele diz: Senhor, no entanto, a realidade é bem diferente do que o Senhor prometeu. O Senhor repudiou o teu servo. O Senhor o rejeitou. O Senhor se indignou contra o seu povo, contra o teu ungido. O Senhor aborreceu a aliança com seu servo, lhe profanou a coroa, arrojou a coroa no solo. O Senhor arrasou os muros de Jerusalém, reduziu a ruínas as suas fortificações, e agora nós somos uma vergonha para todos que passam, e continua descrevendo o caos, a situação da realidade. Nós que tínhamos promessas tão maravilhosas, temos uma realidade horrível. Pois é, quantos cristãos têm uma fé em Deus e vivem uma vida deplorável aqui na terra, endividados, doentes e com a família brigando, uma vida derrotada. Quantos cristãos nunca conseguiram levar ninguém a Cristo? Mas eles têm também, por serem cristãos, promessas maravilhosas de Deus. Então, como é que é a gente entender esse mistério? Qual a diferença, a distância que existe? Será que é só falta de fé? O neopentecostalismo está dizendo: a diferença é somente a falta de fé. Você poderia ser rico, viver uma vida maravilhosa e reinar aqui na terra, é só porque você não tem fé. Se você tiver fé, você vai reinar na terra. É claro que essa pregação é antibíblica. Na verdade, Deus pode querer que você fique aleijado a vida inteira em cima de uma cama entrevado. É que nessa situação, Deus vai fazer você ter oportunidade de ganhar outros para o reino de Deus, dar testemunho e poder ser um mensageiro para a sua família. E então você vai ter que se conformar com isso. No Novo Testamento é assim, nada de glória humana aqui na terra, de reinar na terra, não tem isso não. É o reino de Deus, e você é um servo para pregar o Evangelho. O importante é pregar o Evangelho, e a gente vai ganhar o galardão no céu. As maravilhas de Deus são para o futuro, não para agora. E a gente tem que entender a soberania de Deus. Deus escolhe alguns para terem muito aqui na terra, para eles poderem usar em benefício dos outros. Deus escolhe alguns para sofrer. E vai você querer discutir com Deus: Senhor, o Senhor enche o meu irmão de riquezas, ele nada em dinheiro e eu aqui ralando na minha dificuldade, Senhor, tá tudo difícil, e ainda mais a família ruim, os filhos brigando comigo e tudo ruim, Senhor. Pois é, o Salmo nos leva a uma conclusão. A gente vai orar. Leve a Deus tudo que você está pensando, abra o coração, se derrame diante dele. Até quando, Senhor? O Senhor vai se esconder de mim para sempre? A sua ira vai arder para sempre, Senhor? Ore mesmo. Leia este Salmo 89 e ore o Salmo 89 ao Senhor. Mas lembre-se de concluir com o final do Salmo também. Senhor, eu sei que a minha dor aqui, o meu sofrimento um dia vai terminar. Eu sei que o Senhor é bendito para sempre, e eu quero fazer como Jó. Não quero dizer uma palavra contra ti, ó Deus, e nem deixar de ser fiel. O Senhor pode me fazer sofrer, ó Deus,
minha vida pode ser de sofrimento até o fim, mas eu quero ser fiel. E sempre eu vou bendizer o teu nome. Agora, se o Senhor quiser me dar uma explicação, me dar um alívio, um refrigério, então glória sempre seja dada a ti. Mas a minha atitude é essa, Senhor. Às vezes eu até não entendo porque eu estou sofrendo, mas se o Senhor quiser, eu estou pronto para sofrer a minha vida inteira, até o fim. Eu quero ser fiel, ó Deus, eu quero nunca deixar de bendizer o Senhor com meus lábios. Então, tenha essa atitude também. E pare de sonhar aqui na terra, com riquezas e glória aqui na terra. Não é a hora. É só depois que Jesus voltar. Não é agora a hora do cristão reinar na terra.